Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. É amanhã, pessoal. Botafogo e Bragantino se enfrentam pela terceira fase pré-eliminatória da Libertadores. Jogo de volta. Vale uma vaga na fase de grupos. Está todo mundo muito ansioso. A gente aqui também está. Vamos falar um pouquinho sobre o clássico, já temos informações do público. Vamos falar aqui do retrospecto recente, Botafogo e Bragantino, principalmente depois que o Bragantino virou Red Bull. A lista de relacionados ainda não saiu de nenhum dos lados, mas a gente já pode aqui pensar em alguns jogadores que de repente não estavam jogando os últimos jogos e podem ser relacionados, jogadores que estavam lesionados e podem ir para esse jogo. Vamos falar também sobre 2 anos de SAF, cara. Passou batido aqui no setor visitante. Porra, ontem a gente falou... Nem me lembro. O que a gente falou ontem? A gente falou sobre Arlen, sobre Matheus Nascimento, jogo contra o Sampaio Corrêa. Nem lembrava que 11 de março era a data, né? Da fundação da SAF do Botafogo. Do Botafogo. Verdade. E aí depois o Botafogo fez aquela publicação à tarde no Twitter e tal, vou colocar aqui com as melhorias que foram feitas. E tanta coisa acontecendo, cara, mas tanta coisa, John Textor, Leila, não sei o quê, que nem deu tempo de abordar isso na live de segunda-feira com o Lelê e com o Rodrigo Medina, portanto a gente vai falar aqui sobre esses 2 anos, um marco, né, uma data importante na história do Botafogo. Joaquim, bom dia. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante também. Olha, eu preciso que você me lembre, que eu tinha esquecido aqui, quando eu não falava, você tem que me lembrar, pô, como assim bom dia? Você não vai pedir o like? Você não vai pedir para a galera se inscrever? Pode deixar, então, pessoal, pode deixar. Se inscreva no canal, confere aí se você está inscrito. Estamos numa missão firme de chegar aos 57 mil inscritos, mas para chegar aos 57 mil, a gente tem que chegar aos 56.400. E a gente está com 56.355. Com certeza tem 45 tarados botafoguenses que estão assistindo esse vídeo e não são inscritos, então inscreva-se. Eu tenho acesso a todos os dados, então eu vejo lá, tem, sei lá, 70% das pessoas que assistem são inscritas e os outros 30% não são. Então, entra de sola no canal, ajuda e deixa o like também, que é muito importante ter um plano de membros a partir de R$5, beleza? Ajudem aí na manutenção do canal. Deixa eu colocar aqui na tela, Joaquim, começar falando sobre os 2 anos, que é a publicação que o Botafogo colocou no Twitter, né? 2 anos SAF Botafogo, principais avanços, e aí eles vão aqui numerando, né? Retorno à Libertadores, maior média de público dos últimos anos, maior contratação da história do futebol brasileiro, e isso é uma notícia, né? Uma melhoria, como o Botafogo colocou aí, um avanço que realmente mostra que o Botafogo está numa outra prateleira. O retorno do futebol feminino à elite. Temos aqui também o número recorde de sócios camisa 7. Destaques na base no time principal, né? Essa daí eu acho que eles só colocaram por causa dos gols do Yarley e do Zapata. É provável. A base é um tema assim que merece críticas no Botafogo. A gente não está vendo essa evolução como a gente, por exemplo, enxerga no futebol feminino, enxerga no futebol masculino. Tem uma questão do CT que o torcedor cobra bastante, né? O Texor falou sobre isso ali no primeiro ano, mas já tem um tempinho que não comenta mais sobre. Sei que é um assunto complexo, não deve ser fácil, mas a base, o torcedor do Botafogo ainda tem algumas questões, né? Aí tem aqui o lançamento do uniforme da Reebok, e acho que aqui não é nem do lançamento em si, é você estar associado a uma marca com o tamanho da Reebok, né, renome internacional que a Reebok tem, e você está associado, né, pô, só de pensar que se não fosse a SAF, hoje estaríamos vestindo, com todo o respeito, a Volt, e a gente está de Reebok. Tem aqui os novos acordos comerciais, isso sim mostra também que o Botafogo está num outro patamar, numa outra prateleira em relação ao momento que a gente enfrentava, que a gente passava. O patrocínio com a Parimatch é um negócio absurdo, né? O maior da história do Botafogo. Se não fosse
o John Textor, se o Botafogo não tivesse virado SAF, muito provavelmente a gente estaria aí com um patrocinador Cadelo. E tem mais aqui, né, algumas melhorias no estádio Newton Santos, a infraestrutura do estádio, como a reforma da sala de imprensa e da zona mista, a melhorias na área premium com Fire Zone e Arena Star Kids. Isso, a Fire Zone é a primeira vez que eu fui, meu irmão, fiquei boquiaberto, Joaquim. Um negócio realmente, que eu não imaginava ter uma estrutura daquela dentro do Newton. Fui também no Star Arena Kids. Visite, porque vale a pena. E perdeu a oportunidade, que no estadual era mais barato. Tinha jogo aí que tava valendo 120 conto. Porra. Aí tem também aqui os novos restaurantes, o Fire Burger, o Glorioso, que assim, não são, né, os melhores restaurantes. Eu comi até um Fire Burger. Eu já comi bons Fire Burgers, mas no último jogo comi um Fire Burger que o pão não estava muito bom. Mas assim, já aconteceu isso no Bob's, no McDonald's, e é comida de estádio. Você não pode comparar a comida de estádio com o hambúrguer do seu bairro. Agora, a gente que passou por muitos momentos ruins e não tinha a menor perspectiva, fica muito claro o avanço que o Botafogo teve, grandes avanços que o Botafogo teve em apenas 2 anos, né, Joaquim? Está só começando e está começando bem, apesar do torcedor poder fazer críticas à administração do clube. Eu já falei aqui várias vezes, né, decisões equivocadas que o departamento de futebol tomou desde a saída do Bruno Lage, e isso cai em cima do Mazuco, compartilhado, obviamente, com o Textor. Tem essa questão da base, que com o Tiano parece que bateu no teto e não está conseguindo se desenvolver, mas tem muitas coisas boas. Hoje o Botafogo está num nível que a gente não imaginou um dia ver, principalmente depois desses anos horrorosos que a gente viveu com os piores dirigentes possíveis, Joaquim. Sem dúvida. E nessa lista aí de piores dirigentes possíveis que arruinaram o Botafogo, eu só me lembro, pelo menos num passado mais recente, o único que eu salvo dessa lista foi o Bebeto de Freitas, que talvez, se não fosse o Bebeto de Freitas, a gente nem tivesse conseguido chegar ao momento do John Textor, talvez já tivesse fechado não as teria portas. O Milton Santos. Exatamente. Talvez tivesse até fechado as portas ou tivesse numa situação muito pior que investidor nenhum quisesse comprar. Uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de SAF, de John Textor, não ficar repetindo, explicar Igor Holt, todo mundo já está careca de saber, então vou resumir falando John Textor. Você mais do que ninguém. Verdade. Uma coisa que é muito importante frisar é que eu, particularmente, sendo um admirador, um apreciador do trabalho do Textor, eu acho que você também, isso não invalida a crítica, não significa que vai ser tudo perfeito e que a gente não pode criticar. Só acho que a gente tem que tomar cuidado e fazer crítica inteligente, fazer a crítica construtiva, querendo o crescimento, querendo o melhor, porque não é possível que alguém ache hoje que o Botafogo não precisa do John Textor ou que talvez estivesse melhor sem o John Textor. A gente hoje tem essa lista de coisas aí que você enumerou, contratações caríssimas, reforma no Newton Santos e investimento no feminino e tudo. E bem verdade que a base não está, as categorias de base não estão lá essas coisas, mas a gente tem que lembrar também que o trabalho de quem pegou o Botafogo, o John Textor e a equipe dele, não foi fácil. Pegou um clube completamente arruinado em todos os sentidos, em todos os setores. Então, talvez essa etapa da base seja mais demorada, mais difícil, né, de dar fruto, de dar resultado, e até porque tem a questão urgente do futebol profissional masculino, que é o que a torcida, sem demérito nenhum ao futebol feminino, mas a grande paixão que lota os estádios e tudo, é o profissional masculino, que está há anos sem grandes conquistas, e é urgente. A torcida está enlouquecida há anos querendo um título. Então isso dificulta ainda mais, porque talvez recursos que poderiam ser usados com mais parcimônia tem que ir com mais urgência para o futebol profissional, né? Sem dúvida. E você falou uma coisa, né, que eu queria até te fazer uma pergunta, né? Quando você fala ali
torcedores do Botafogo que acho que ninguém imagina que o Botafogo estaria melhor sem o Textor. Se fosse ainda administrado pelos amadores, estaria numa situação de falência. Ele provavelmente já teria caído para a segunda divisão e ficaria numa situação bem desconfortável. Acharia muito difícil o Botafogo conseguir brigar por algum título importante. Mas vamos lá, não vamos fazer a comparação Textor e Botafogo Social. Vamos fazer uma comparação Textor e outras SAFs. Textor ou 777? Textor ou Ronaldo Fenômeno? Textor ou City, Grupo City? Acho que dessas aí o Grupo City talvez seja a que de repente possa bater ali de frente com o Textor. Tem muito dinheiro, a gente sabe que o Grupo City tem recursos infinitos, se eles resolverem aí comprar todo mundo para o Bahia, eles conseguem. Agora, Ronaldo, 777, eu hoje prefiro o Texo do que o Grupo City. O Texo tem investido mais do que o Grupo City também, né? O Botafogo foi o segundo time que mais gastou, só ficou atrás do Flamengo nessa janela de transferência. O Vasco gastou muito, mas parece que não tá sabendo gastar direito. Enfim, eu não gosto de ficar falando muito dos outros também, não. Mas hoje, até comparando entre as SAFs, se não fosse o Texo e fosse a 777, pô, eu não ia curtir muito não, cara. Nem eu. Eu não vou citar o nome de nenhuma SAF, tá? Mas falando de modo geral, eu vejo claramente que tem SAFs, como a do John Textor, que querem fazer o clube crescer, o clube ter mais espaço na mídia, o clube ter jogadores melhores, disputar grandes títulos, para, a partir daí, você conseguir ter lucro. Você ganhar com grandes vendas de jogadores, com grandes premiações de campeonatos. E tem um outro modelo de SAF que eu acho que as pessoas vão conseguir identificar bem quais são as SAFs desse modelo, que é o balcão de negócios, que é a SAF que compra o clube como um mero investimento, sem se preocupar com a torcida, com a história do clube, com conquistas, com nada disso. Eles querem que a torcida se dane, que o clube se dane. Eles querem usar o clube como balcão de negócio para comprar e vender jogador. Né? E para bom entendedor, pingo é letra, quem observar um pouquinho vai perceber. E eu acho que a gente pode comemorar a sorte do John Textor ser o modelo que quer o crescimento do clube. E então a gente vê os clubes que estão indo numa SAF por um caminho esquisito, e um cara que está aqui na SAF do Botafogo, que é o John Textor, colocando muito dinheiro no clube, não está economizando, contando tostão para contratar. A gente sabe que tem SAF aí que para contratar um jogador é uma novela, porque depende da autorização de não sei quem, você não sabe nem quem é a cara da SAF. A gente tem uma cara, a gente tem o John Textor ali, que você sabe, ele é o cara. Tem outras SAFs aí que não tem. Né? Então, mas eu conheço, eu não vou citar nome, você conhece também, tá? Gente que detesta o John Textor, que faz campanha contra ele, fora Textor. Mas aí sempre vai ter. Pô, sempre vai ter. Pô, isso acontece com qualquer um, né? Vamos lá, vamos falar agora de Botafogo e Bragantino. E só uma coisa, você pode gostar da SAF do John Textor e também fazer críticas, tá? Não foi o que eu falei, exatamente. Não é um pacote completo. Se você gosta da SAF, você elogia tudo que está acontecendo. Se você odeia a SAF, você pode achar o John Textor que está fazendo uma boa administração, mas você pode criticar eventuais situações ali que você não esteja de acordo, e tá tudo bem, brother. O problema é o cara chegar e falar assim, fora John Textor. É o do contra, é aquilo que eu falei, é o do contra. É o do contra, né? Não é oposição, como você falou, né? É o do contra. Mas vamos lá. Vamos falar de Botafogo e Bragantino agora, Joaquim. A gente vai para Bragança. Hoje eu tô indo para São Paulo. Aliás, queria falar aqui para o pessoal que são 2.000 botafoguenses. Já tem pré-jogo definido. Vai ser... começa no restaurante, né? O restaurante Santa Fé, a partir de meio-dia, no Lago do Taboão. E depois, a partir das 16 horas, na quadra de samba
da 9 de julho, da Escola de Samba 9 de julho. Então é o seguinte, tem esse restaurante que vai estar aberto desde meio-dia. Eu não vou almoçar nesse restaurante, eu vou almoçar no restaurante do Rosário, que fica dentro do estádio do Bragantino, que é um restaurante muito tradicional. Mas se você chegar ali, já estacionar o carro ali por perto do Lago do Taboão, você vai nesse restaurante Santa Fé, que vai estar aberto desde meio-dia. O restaurante serve almoço para quem quiser chegar cedo, tem conforto, com varanda e ar-condicionado. E na quadra vai ter cerveja e estarão vendendo também espetinhos de carne e de linguiça, cerveja Heineken e Brahma. Para quem curte, né? Eu quero uma mais barata. Pega a Brahma. Eu gosto de Heineken. Bebe a Heineken. Então já está definido o pré-jogo no Lago do Taboão, restaurante Santa Fé. Eu não vou almoçar lá, vou almoçar no restaurante do Rosário, no estádio. E também a quadra da Escola de Samba 9 de julho. É só vocês colocarem aí. Não, deixa eu dar o endereço aqui. É na Avenida Alfeu Grimelo. Alfeu Grimelo, o restaurante é no 222 e a Escola de Samba 9 de julho fica na 131, número 13. Aí você encontra lá, bota a Escola de Samba 9 de julho. Joaquim, retrospecto Botafogo e Bragantino, bem favorável pra gente, desde que o Bragantino virou Red Bull. 7 jogos, 4 vitórias do Botafogo, 2 empates e apenas uma derrota. A derrota foi no Brasileirão de 2020. Olha só aquele brasileiro tosco de 2020, que a gente não ganhava de ninguém. Empatamos em Bragança e perdemos no Rio de Janeiro por 2-1. Depois a gente venceu o Bragantino em 2022, 1-0, lá em Bragança, com gol do Vinícius Lopes. Estava nesse jogo, só deu o Bragantino. Eles tiveram uns 3, 4 gols anulados e o Botafogo ganhou com o Vinícius Lopes. E depois a gente ganhou no Rio de Janeiro, né, em 2022. Em 2023 a gente ganhou em casa, empatou fora no pior momento do Botafogo e agora a gente venceu. São confrontos bem equilibrados, né? Vitória nunca por... teve só essa vitória por 2-0, mas as vitórias, tanto de um lado quanto do outro, por um gol de diferença, com exceção do primeiro turno do ano passado. Vai ser um jogo difícil, Joaquim. Todo mundo já imaginando isso. O Bragantino, que pode ter a volta do Matheus Fernandes, que é um jogador importante no meio-campo do Massa Bruta, treinou e tem chance de ser relacionado. O Jefinho está em transição no lado do Botafogo, mas é improvável que seja relacionado. Vamos esperar para o Campeonato Brasileiro mesmo, para a fase de grupos da competição internacional, que o Botafogo se classificar. E a gente ainda tem essa expectativa, né, do Luiz Henrique, que foi noticiado semana passada que ele já estava em transição. Se treinasse com o grupo, poderia viajar, mas a gente só vai saber os relacionados mais tarde. Mas queria que você falasse um pouco aí desse retrospecto, dessa partida muito difícil que a gente vai ter amanhã, valendo uma classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. O retrospecto é bacana, é favorável, mas a gente tem que lembrar que retrospecto não entra em campo. Apesar de que, às vezes, quando o tabu é muito grande, o time entra em campo carregando um pouco de peso, né, de ansiedade, de querer quebrar o tabu. Mas, enfim, de qualquer forma, se é para ter a vantagem, né, que a gente está há mais tempo vencendo, melhor. Pior seria se a gente tivesse, sei lá, quantos mil jogos sem ganhar deles, né? Vai ser um jogo duro, assim como foi aqui. Claro que a gente tem uma vantagem de ter conseguido a vitória no jogo em casa, mas é um time chato, é um time bem arrumado, o treinador é muito bom. Aquilo tudo que a gente já falou várias vezes, né, de que é um clube que vem se estruturando desde que a Red Bull assumiu, e com sucesso em todos os lugares, né, na Áustria, na Alemanha. A gente sabe que nos próximos anos vai dar trabalho, e vai dar trabalho amanhã. Vai dar trabalho. Eu acredito na classificação, eu repito o discurso da semana passada, eu acho que a gente é favorito. Antes que me apedrejem, né, dizendo que eu estou desmerecendo o Bragantino, não estou desmerecendo. Eu acho que é um confronto duro, difícil, mas acho que somos favoritos, e hoje mais ainda porque a gente vai entrar em campo amanhã com essa vantagem. Uma vantagem que não pode ser menosprezada. Ganhou só por um gol, meu irmão. O importante era ganhar. O empate é nosso, mas espero que o Botafogo ganhe de 2-0. Ia ser lindo ganhar fora, porque, imagina, o jogo empatado, 45 do segundo tempo, Agonia. E aí os caras chuveirinho na área. Barbosa, eu conto com você, meu parceiro. Quero que você tire todas
do alto dos seus... Quanto que ele tem? Acho que 1,93 m? Porra, meu irmão, com o seu 1,93 m que você corte todas essas bolas, porque no ano passado aconteceu exatamente isso. O Bragantino contra o Botafogo, chuveirinho na área, foram 25 cruzamentos, se eu não me engano, 25 cruzamentos, e no último deles, né, o Borbas, que é alto, fez um gol ali de cabeça, empatou o jogo, o time desmoronou, e saiu sendo sacaneado pela torcida do Bragantino, cantando time pipoqueiro, time pipoqueiro, time pipoqueiro. Vamos ver se a gente consegue reverter essa imagem. Seria muito importante, porque acho que foi a torcida que mais sacaneou os jogadores do Botafogo nessa reta final, né? A torcida que pegou no pé e provavelmente vai pegar no pé dos caras no início, mas falando em torcida, nossa torcida tá ali pau a pau com a dos caras. O Joaquim, tava lendo aqui no GE, já a torcida do Botafogo esgotou os ingressos, né? Foram 2.000, porque é a quantidade que a Conmebol estipula nessa fase. O visitante tem que ter 2.000 ingressos. Aí você pode até fazer um acordo com o time adversário. Mas assim, para o Bragantino não interessa esse tipo de acordo, porque eles não colocaram nem 50 pessoas aqui. Mas foram vendidos 7.300 ingressos. 5.300 para a torcida do Bragantino e 2.000. Ou seja, tá pau a pau. E a torcida do Botafogo vai só aqueles psicos, né? Só os caras malucos, com o instrumento liberado que a polícia autorizou. Então, a torcida do Botafogo é barulhenta, né? É, barulhenta, principalmente nesses jogos fora de casa. Vai ser enjoado. E ainda tem 1.500 ingressos disponíveis. A carga que o Bragantino colocou à venda de 9.000 ingressos. Então você tem 7.500, né? Na verdade, 7.300. Então ainda faltam 1.700 ingressos serem vendidos. Não sei, acho que não vai ter ingressos esgotados, mas o do Botafogo é o único nesse momento esgotado. E como você falou, a torcida do Botafogo nesse jogo costuma tocar o terror. Tocar o terror que eu digo no apoio ao time, né? Sendo uma torcida enjoada. Eu perdi as contas de quantas vezes aí nos últimos tempos, especialmente no Brasileiro do ano passado, que os narradores na transmissão citavam a torcida do Botafogo, às vezes no estádio do rival lotado, a torcida do Botafogo lá, claro, como visitante em número infinitamente menor, e cantando mais que a torcida local, os narradores falando isso, né? Do barulho que a torcida do Botafogo fazia. Então, nesse ponto, a gente ainda tem mais essa vantagem de que a torcida do Bragantino não é uma torcida muito numerosa, nem das mais empolgadas, né? É isso. Bom, finalizamos o nosso papo agora. 9h15, vou botar isso aqui no ar umas 11 horas. Espero que não aconteça nada bombástico até lá. Mas vou liberar o meu querido Joaquim, que vai agora fazer yoga. Olha só, isso rapaz. Aí. Virou o rei do yoga agora, com 43 anos. A gente tem que se adaptar, né? O corpo vai pedindo algumas adaptações. É isso então, rapaziada. Um grande abraço para vocês e mais tarde eu volto com uma live direto de São Paulo. Tamo junto. Valeu! Valeu, abraço.